Bom dia, os amados irmãos e aldins. A paz do nosso amado e Salvador, o Cordeiro de Yahshua Mashiach. Shalom a todos, amados. Hoje é a continuação do segundo ai do livro de Apocalipse e alguns capítulos e versículos que eu irei falar ao longo dessa mensagem. Apocalipse 19, 20 e 21 e Apocalipse 16, versículo 12 ao 16. A reação dos homens ao segundo ai de Apocalipse. Qual é a reação dos homens ao segundo ai do livro de Apocalipse? Lembramos que são 3 ais. E qual será a reação desses homens nesse dia? Em Apocalipse, amados, capítulo 9, versículo 20 e 21, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram de todas as obras das tuas mãos. Assim relata no livro de Apocalipse. E nós vemos que esses homens, eles não deixam de adorar os demônios. Eles não deixam de adorar os ídolos de ouro, os ídolos de prata e também os ídolos de bronze, os ídolos de pedra e também os ídolos de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, e nem dos seus furtos. Então, o que é relatado aqui no capítulo 9 do livro de Apocalipse, versículo do 20 ao 21, falam de homens que sofrerão no segundo ai de Apocalipse. São esses homens que adoram demônios. São esses homens que adoram ídolos de ouro, ídolos de prata, ídolos de bronze, de pedra. Ídolos que não ouvem, ídolos que não falam, os que praticam assassinatos, são aqueles também que praticam feitiçarias, praticam prostituições e praticam também furtos. Então isso mostra para nós quão duro é o coração humano. Podendo ser comparado, amados, aqui, esse relato, ao próprio Faraó. Lembram? Quando Iau enviou as pragas ao Egito? Somente após a 10ª praga, Faraó cedeu. Amados, e mesmo assim, ele arrependeu-se de ter cedido as pragas que Iau tinha mandado e saiu novamente no encalço dos filhos de Israel. Você encontra essa passagem em Êxodo, capítulo 14, versículo do 5 ao 8. Apesar de os 2 primeiros ais terem vindo sobre os homens, eles ainda continuaram idolatrando e cometendo pecados como o da prostituição, aonde se encontra um pouco ali relato da prostituição, em Apocalipse também, capítulo 9, versículo 21. Por esse motivo, o terceiro e o último ai
foi preparado. Então vamos ler um pouco de Apocalipse, capítulo 9 e versículo 21, que diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. No primeiro ai, amados, haverá grandes gafanhotos como poder de escorpiões, como poder de escorpiões, para atormentar os homens por 5 meses. Não é época, amados, de brincar com o Evangelho. É época de praticar o Evangelho, mas praticar na prática, não só no falar. No segundo ai, que se encontra também em Apocalipse 9, versículo do 13 ao 21, os 4 anjos estarão preparados para matar a terça parte dos anjos com uma cavalaria, irmãos, de 200 milhões. No versículo 16 relata sobre isso. O capítulo 16 do livro de Apocalipse, amados, ao falar das 7 taças da ira de Ial, desvenda também para nós o exército que virá do Oriente. Do lado do sol nascente, do lado do sol, e se reunirá em um lugar chamado Armagedon, onde o cavaleiro montado no cavalo branco matará a todos. Esse cavaleiro é o que saiu vencendo para vencer. Se encontra no livro de Apocalipse, versículo 19. Do versículo 19 ao 21. Vou ler para os amados. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais diante dela, e com os quais enganou os que receberam a marca da besta e os que andaram na sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Aqui nós vemos, irmãos, um relato dessa guerra onde o homem montado no cavalo branco, o vencedor, o nosso Yahshua Mashiach, venceu a besta, o falso profeta, e aprisionando eles. Aqui é um relato do nosso Yahshua Mashiach. Estamos na era da graça, amados. E o que nós devemos hoje é nos preocuparmos. Nós devemos hoje nos preocuparmos
em buscar Yahshua e pregar o Evangelho. Essa é a nossa incumbência, que também relata para nós no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Que Yahshua Mashiach, lá fala, Yahshua Mashiach designou 70 discípulos para pregar o Evangelho do Reino, no versículo 11. E do versículo 17 ao 20, os 70 regressaram cheios de alegria, dizendo que até mesmo os demônios se lhes submeteram pelo nome de Yahweh. Sim, se submeteram pelo nome de Yahweh. E Yahshua Mashiach disse-lhes que via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Também disse que lhe dera autoridade para pisar serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes causaria dano, amados. Todavia, nós devemos alegrar-se, não porque os espíritos se lhes submeteriam, e sim porque terem o nome arrolado nos céus, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. No primeiro item, amados, temos que nos preocupar-nos em buscar somente o Criador. Temos de ver que, apesar da descrição do livro de Apocalipse que relata para nós, no capítulo 9, ser aterradora, ainda estamos na era da graça. O que significa isso? Que ainda estamos na era da graça. Porque na era da graça é onde nós podemos buscar o Criador em nosso espírito. E pelo Espírito temos autoridade sobre todas as coisas. E isso não nos faz temer nem mesmo o próprio anticristo, irmãos. O próprio Satanás. Não devemos temer. Portanto, amados, a autoridade pode ser somente exercitada eficazmente se vivermos segundo o Espírito, se estarmos no Espírito, se nos santificarmos. Isso, os discípulos foram bem-sucedidos nas suas pregações do Evangelho do Reino, porque estava cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da unção. Amados, para o fechamento da era do Espírito, o Evangelho do Reino dos Céus, que leva à maturidade, que nos leva à maturidade, precisa ser pregado de cidade em cidade. Cada um de nós, cidadãos desse reino, deve ser, amado, pregador do Evangelho do Reino. Porque o Evangelho da graça, ele traz a salvação ao homem. Ele traz a regeneração, ele traz a justificação mediante o sangue do Cordeiro de Yahshua Mashiach. Mas o Evangelho do Reino é o Evangelho da vida, aonde nós, irmãos, precisamos nos consagrarmos, enchermos da vida, essa vida vencedora que é dispensada para nós. Uma vez que a autoridade, amados, é questão de estar no Espírito. Quando pregarmos o Evangelho do Reino pelo Espírito, todas as coisas e as pessoas nos submetem. Todavia, não é isso que nos deve governar, mas o fato de fazermos parte dos que pertencem a esse reino, que pertencem a essa vida.
Isso nos dará, amados, parte dos que pertencem a esse reino. Isso nos dará autoridade sobre serpentes e sobre escorpiões, isto é, sobre Satanás e seus cooperadores. Temos que buscar Yahshua Mashiach e pregar o Evangelho. Temos que ser obedientes à sua palavra. Aí sim promoverá nosso crescimento de vida e também a nossa maturidade em sua própria vida, que é na vida que ganhamos maturidade. Assim estaremos prontos para ser arrebatados como vencedores. Então nós lemos aqui alguns pontos do capítulo de Apocalipse 19, que diz assim para nós. Neste ponto, podemos ver, amados, que quando a 7ª trombeta soar, no mesmo dia, o último dia da grande tribulação, ocorrerão alguns eventos. E eu selecionei o nome desses eventos para revelar para os irmãos, para os ouvintes dessa mensagem. O primeiro, o reino do mundo se tornará de Cristo. O reino deste mundo se tornará de Yahshua Mashiach. O segundo, os santos mortos ressuscitarão e serão arrebatados com os santos vivos. Terceiro, as 2 testemunhas ressuscitarão e serão arrebatadas. Quarto, Cristo executará o juízo no seu tribunal para recompensar os vencedores. Quinto, acontecerão, amados, as bodas do Cordeiro e dos vencedores. Sexto, Cristo e os seus vencedores recém-casados virão para a terra a fim de derrotar o anticristo e destruir os que destroem a terra na batalha em Armagedon, para lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E o ponto 7. Pela batalha em Armagedon e Yahshua Mashiach, Cristo resgatará Israel do cerco do anticristo, e toda a casa de Israel se arrependerá e será salva. Oitavo, a grande Babilônia material será destruída. 9. Ao mesmo tempo, as 7 taças serão derramadas. A batalha de Armagedon ocorrerá quando a 6ª taça for derramada. As várias pragas das 7 taças serão executadas por Ial no mesmo dia, talvez ao mesmo tempo em que ocorrerão os poucos eventos positivos mencionados aqui no livro de Apocalipse. Então, amados, essa é a palavra que o Criador Ial, o Altíssimo, deixa para nós nesse dia de hoje. Que nós venhamos nos encher dele, nos saturar dele, estar no caminho dele, estar na vida, estar na luz, para que nós não venhamos participar desse segundo ai, ou desse terceiro ai, ou até mesmo da grande tribulação. O segredo é não adorar Deus que não fala, porque esses sim são deuses. O nosso é Altíssimo, é Ial. O segredo é não adorar estátuas que não falam, que não ouvem, que não salvam, que não libertam. O segredo é adorar aquele que criou todas as coisas. Aquele que está em todas as coisas, aquele que é onisciente, aquele que é onipresente, aquele que é onipotente.
O segredo, amados, é pregar o evangelho do reino. O segredo é pregar o seu verdadeiro nome, que é o nome do Pai, Iau, e que é o nome do Filho, Iauxa. É por isso que o livro de Provérbios 30, versículo 4 diz: qual é o meu nome? E qual é o nome do meu filho, se é que tu sabes? O nome do Criador, do Eterno, é Iau. E o nome do seu filho é Iauxa. É por isso também que o livro de Salmos, capítulo 91, do versículo de 13 a 4, diz assim: pisarás o leão áspide, calçarás ao pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu. O Criador fala: a mim se apegou com amor e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Qual o nome? O nome de Iau, o nome de Iauxa. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Eu sou Jefferson Medeiros de Almeida. Estamos agora no canal Iau Altíssimo. Shalom, paz a todos os amados irmãos ialdins.